O seu Senhor é santo. Nós adoramos a um Deus que não é qualquer Deus. Nós adoramos a um Deus verdadeiro, justo e reto. O Senhor Jesus é o nosso Deus. Glória a Deus. Abra a Bíblia, querido, a sua Bíblia. No Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. João, capítulo 14, a partir do versículo 1. Abra na sua Bíblia, abra aí no seu celular, acompanhe pelo telão. Importante você acompanhar essa leitura, amém? Amém. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Amém? Pode se assentar, querido. Pegar minha colinha. Queridos, eu tenho pensado muito nos últimos dias, nas últimas semanas, e algumas coisas que eu vou falar aqui hoje, com certeza, eu já falei em algum outro momento. Mas, de tempo em tempo, o Senhor traz algumas coisas à minha mente para lembrar quem nós somos. Para ser mais preciso, para lembrar quem eu sou. Para lembrar de onde eu vim. Para lembrar quem eu sou nele. E para que eu lembre quem é Deus. E isso o Senhor tem colocado no meu coração, e eu quero falar sobre isso essa noite. E a primeira pergunta que eu quero fazer aos irmãos é: o que é ser cristão? Você já se pegou fazendo essa pergunta para você mesmo? O que é ser um cristão? Se você colocar isso lá no Google, o Wikipedia, ele vai dizer que é todo indivíduo que adere ao cristianismo. E esse mesmo Wikipedia vai dizer que o cristianismo é uma religião monoteísta, abraâmica, centralizada na vida e ensinamentos de Jesus. Perfeito. É mais ou menos isso.
Porém, lá no Wikipédia, ele vai dizer que esses cristãos estão divididos em 3 classes, que são os católicos romanos, os católicos ortodoxos e nós, os protestantes. Só que, se você tivesse que responder o que é ser cristão, qual seria a sua resposta? Se a gente for falar de uma forma bem resumida, a gente vai falar que ser cristão é seguir a Cristo. Eu sou cristão e por isso eu sigo a Cristo. Se a gente quiser elaborar um pouco mais essa resposta, nós vamos falar que cristão é quem ama Jesus e por isso o aceitou como seu Salvador e obedece os seus mandamentos. Um verdadeiro cristão, ele segue a Jesus por amor e não por uma tradição. Ele segue a Cristo porque ele entende quem Cristo é e o que Cristo fez pela sua vida. Não simplesmente porque o meu pai é o pastor da igreja, ele é cristão, eu vou ser cristão, meu filho vai ser cristão. Não, isso faz parte, mas ser cristão é colocar Cristo no centro da nossa vida. Nós também podemos dizer que ser cristão é quem segue a Jesus, buscando ser mais parecido com Ele. Isso é uma das formas que a gente consegue identificar alguns cristãos. Quem é cristão? É aquela pessoa que tem Cristo no centro da sua vida, segue a Jesus e tenta cada dia mais ser parecido com Ele. Mas como nós podemos nos tornar cristãos? Passo hoje aqui, não percebo muitos visitantes, mas como nós nos tornamos cristãos? Nós nos tornamos cristãos quando nós entendemos que somos pecadores, nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos a Jesus a nossa condição humana pecaminosa e aceitamos que Jesus morreu por nós. Nós aceitamos aquilo que Cristo fez em nosso favor. Isso faz de nós um cristão. Reconhecer que somos pecadores, nos arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Amém ou não amém? Amém. Romanos 10, no versículo 9 ao 13, vou pedir para a mídia colocar e nós vamos ler. Romanos 10, ele diz assim, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E invocar é implorar, invocar é reconhecer ao testemunho ou autoridade de alguém. Então, quando você invoca o nome do Senhor, você está recorrendo à autoridade do Senhor para a sua vida. Isto é ser salvo, isto é se tornar um cristão. Amém? Amém. Estamos bem até aqui? Nós, cristãos, nós não temos vários deuses. E nós adoramos somente a Cristo. Quando nós pegamos as Escrituras, a palavra do Senhor, ela nos aponta apenas um Deus. Efésios 4 vai dizer que há um só Senhor, um só Deus e um só Pai. Porque nós somos cristãos e cremos que existe apenas um Deus. E aonde esse Deus está? No centro
da nossa vida. E se nós falamos que Deus está no centro da nossa vida, isso implica em que toda e qualquer decisão que a gente vá tomar precisa passar por Ele. Qualquer atitude que nós precisamos tomar não pode tirar Cristo do centro da nossa vida. Se nós dizemos que nós somos cristãos, nenhuma decisão nossa pode tirar Cristo do centro da nossa vida. Toda a nossa opinião, toda a nossa decisão, todas as nossas atitudes precisa passar pelo crivo de Jesus, precisa de que Ele esteja no comando de tudo. Porque a partir do momento que nós tomamos uma decisão sem buscar uma orientação do Senhor, nós tiramos Ele do centro da nossa vida. E aí, para a gente saber como nós estamos em relação a isso, até que ponto Deus está no centro da nossa vida, um dos principais indicativos que nos serve como bússola para a gente identificar aonde Deus está colocado em nossa vida é a nossa adoração. E a partir daí o assunto começa a apertar um pouquinho. Eu até comentei com a Vanessa em casa, durante essa semana que nós estávamos conversando sobre algumas coisas de Deus, e eu falei com ela que essa seria a mensagem que eu estaria trazendo hoje, que eu tentaria ser o mais brando possível, mas é impossível a verdade ser branda contra a mentira. Então, eu não posso nem te pedir perdão se alguma coisa que eu falar aqui pode te ferir, porque a minha intenção não é te ferir. A minha intenção é fazer você entender que o Deus que você serve precisa estar no centro da sua vida. E se você achar que está um pouquinho pesado demais, você procure o diácono Leonardo, porque ele que falou que eu tinha que pegar pesado. E toda hora ele me fala: Vitor, quando tu for lá, ó, arrebenta aquele povo. Eu falei assim: calma, gente, não é bem assim. Calma. Eu tento ser um pouquinho, já tenho a voz pesada. Aí vem a pastora Leia, manda beijinho para Jesus, pastor Sérgio, né? Com todo o seu jeito, ele consegue fazer a gente pensar rindo, né? Ele dá aquela martelada na nossa cabeça, a gente sai rindo, com a dor na cabeça. Eu tento ser um pouco mais leve, vou tentar, prometo. Mas é porque um tema é muito delicado, e vai de encontro a muita coisa que nós temos visto, e talvez alguns de nós aqui vivido. Porque, como eu disse, para saber se Cristo está no centro da nossa vida, a gente precisa entender a quem nós estamos adorando. Porque a adoração é uma reação da revelação do Deus que está diante de nós. A nossa adoração aponta ao Deus que nós servimos. A sua adoração aponta ao Deus que você serve. Você consegue entender quão isso é importante, o quanto isso é perigoso? A quem você está servindo? E eu quero fazer uma pergunta para você, que eu ouvi essa pergunta, eu acho que já tem mais de 10 anos, e vira e mexe, essa pergunta vem e me põe vem de encontro à minha vida. A quem você adora quando você diz que adora a Deus? Quando você fala Senhor, qual é o Deus que vem diante de você? Nós temos uma tendência da nossa natureza pecaminosa a criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós adoramos, muitas das vezes nós adoramos a um Deus que nós criamos na nossa mente. Nós fazemos um Deus que vai nos atender nas nossas necessidades, que vai atender os nossos pedidos e os nossos sonhos. Porque nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança para adorar. E quando Ele não atende às nossas necessidades, nós ficamos chateados. Nós paramos de vir para a igreja, nós abandonamos os nossos projetos com Deus, porque nós criamos um Deus que não é o nosso Deus. Porque isso
tem acontecido de forma constante dentro da igreja. E em breve nós vamos entender um pouquinho mais disso. Quando nós lemos o Antigo Testamento, você pega a sua Bíblia e começa a ler o Antigo Testamento, você vai ver a história de um povo. E através dessa história, Deus vai se revelando progressivamente, aos poucos. A gente lê nas Escrituras, nós vamos ler o Deus de Abraão. É a primeira, uma das coisas que a gente fala, né? Deus é o Deus de Abraão, Isaac e... Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque naquela época, a revelação de Deus ao homem era limitada. Era uma revelação pequena de quem era Deus. Então, quando a revelação chegou até Abraão, ele não conhecia quem era Deus. Ele apenas cria em Deus. E é por isso, um dos motivos que ele é chamado do pai da fé. Porque ele creu sem ver. Ele creu sem saber exatamente quem era Deus. E se talvez você pegasse lá, aí uma máquina do tempo e voltasse naquele tempo e falasse lá com Jacó, com José, e falava assim, olha, depois de tudo isso que aconteceu, uma bênção, nós estávamos lá esqueci até o endereço daqui, Avenida Paranapuã, número 16, Igreja Batista Nova Jerusalém, estávamos falando das obras que o Senhor fez na sua vida, Josué, você conversando com Josué naquela época, porque você marchou e as muralhas caíram, e Jesus fez uma obra grande na nossa vida a partir daí. Josué ia falar assim, Jesus, quem é esse? Eles não conheciam. Eles não sabiam. E tem um monte de crente pedindo a unção de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que a revelação que eles tinham de Deus era limitada. Nós temos uma revelação de Deus infinitamente maior do que eles tinham. Presta bem atenção nisso, e eu quero abrir um parênteses aqui. Vou me segurar, gente, calma. Deixa eu respirar. Porque grande parte dos cristãos dos dias de hoje viveriam em crise nessa época. Imagina os cristãos de hoje vivendo na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Josué, porque não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha encontro, não tinha nada disso. Não tinha um ministério de louvor com iluminação. Não tinha. O que existia era Deus falando através de um homem, e esse homem falava para o seu povo, e o povo seguia apenas crendo que aquele homem estava recebendo a revelação de Deus, e assim eles criam, e essa era a revelação que eles tinham de Deus. Então Deus se revela a Abraão, e depois ele vai se revelar a Isaac. Então Deus passa a ser o Deus de Abraão e de Isaac. E aí Isaac já começa a ter um pouco mais da noção de quem é Deus, porque Abraão leva ele para fazer um sacrifício, volta porque o Senhor, o Deus, providenciou um cordeiro naquele momento. E aí vem Jacó e começa a contar as histórias do meu avô Abraão e do meu pai Isaac, porque assim, aos poucos, Deus ia se revelando a eles. Na antiguidade, Deus era um ídolo do lar, uma estátua. Depois, a ideia de Deus passou a ser um Deus de cada terra. E quando alguém chegava naquela terra, ou determinada região, eles precisavam aprender como cultuar aquele Deus. Depois veio a ideia de que os deuses existiam pela existência de acordo com os homens, com a humanidade, com a atuação da existência humana. Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus das plantações, o Deus do dinheiro. Essa era a ideia que o povo antigo tinha de Deus. E quando você fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você vai ver a história de cada um deles. Depois vai chegar José, que chega ao Egito como um escravo, e ali ele começa a ter uma outra imagem de Deus, porque ele chega vendido, ele chega meio que
sem moral nenhuma lá no Egito, mas Deus o tira ele da onde ele estava, coloca num lugar grande. Depois de um tempo, esse mesmo povo, ele se torna escravo por 400 anos, e aí chega Moisés. E aí começa a ter uma nova revelação de Deus, porque Moisés vai libertar o povo do Egito. E ali naquele momento, Deus começa a se mostrar em alguns atos. A água se torna em sangue, o cajado que se torna cobra, e Deus começa a revelar que Ele é um Deus maravilhoso. Só que alguns sacerdotes dos deuses do Egito conseguem realizar algumas coisas parecidas, mas em um determinado momento, eles não conseguem mais replicar aquilo que Deus fazia através de Moisés. E ali Deus começa a se mostrar um Deus maior do que os deuses do Egito. Deus manda as pragas e Deus liberta o povo. Então você imagina Moisés, que viu tudo isso acontecer, libertou o povo lá do Egito, chegou diante do Mar Vermelho, tocou nas águas, o mar se abriu, o povo passou, eles chegaram do outro lado, o povo cantou, e eles passaram anos no deserto, maná descia do céu, coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia. E aí, em determinado lugar, Moisés começa a subir o monte, porque Deus começa a se revelar mais um pouco. Deus dá ali os mandamentos, as tábuas do mandamento. Deus começa a mostrar ali o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que pode, o que não pode. Aos poucos, Deus vai se revelando. E mesmo assim, você vai entender o que eu estou falando quando a revelação de Deus era limitada para eles, porque depois de Moisés subir algumas vezes ao monte, fazendo aquilo que o Senhor estava ordenando a ele, na última subida, antes de descer, Moisés falou duas coisas. Primeiro, Senhor, se você não for comigo, eu não saio daqui. E o Senhor fala que vai estar diante de Moisés. E a segunda, Senhor, eu quero te ver, porque eu ouço falar. O Senhor fala comigo, eu ouço a sua voz. Eu vejo os milagres, as maravilhas que o Senhor tem feito ao seu povo através de mim. Mas eu preciso saber quem é o Senhor. Eu preciso conhecer a esse Deus maravilhoso que tem feito tudo para libertar esse povo. Aí eu te pergunto, querido, Moisés fez isso tudo e ainda queria ver Deus. Será que nós não estamos tanto em busca de algumas bênçãos, de algumas pequenas vitórias para a nossa vida, e estamos esquecendo de querer saber de quem é o nosso Deus? Essa frase, essa pergunta, eu lembro exatamente que eu já preguei aqui, eu vou repetir. Qual foi a última vez que você subiu aquelas escadas? Não para pedir nada para você, não porque você precisa de alguma coisa, mas qual foi a última vez que você entrou nesse templo para adorar a Deus pelo aquilo que Ele já fez na tua vida, pelo aquilo que Ele é? É extremamente, e aí nós vamos avançar um pouquinho, é extremamente perigoso pensar em Deus sem trazer a imagem de Cristo. É extremamente perigoso pensar em Deus sem ter a imagem de Jesus. Quando pensamos em Deus sem a imagem de Cristo, nós pensamos como uma figura do Antigo Testamento, onde o homem ainda não conhecia plenamente a Deus. Se você pensa em Deus e não pensa em Jesus e não pensa em Espírito Santo, você pensa apenas em parte de Deus. E qual é o problema nisso? É que se você não tomar cuidado, grande parte do seu relacionamento com Deus será mais judaizante do que cristão. Aí eu volto à pergunta: a quem você adora quando você diz que adora a Deus? A verdade é que muitas vezes nós ficamos presos a um modelo judaico de adoração. Quando nós não conhecemos Deus como Ele verdadeiramente é, deuses da nossa imaginação, ídolos da nossa religião, tomam o lugar de Cristo.
E esse é o motivo que nós vemos por aí alguns movimentos muito estranhos, algumas igrejas muito estranhas. Eles trazem a arca para dentro da igreja, eles trazem um cajado para dentro da igreja, o vaso do óleo do profeta, a vara de Arão. Mas, Vitor, isso é bíblico? Sim, está na Bíblia. Mas isso já passou. Isso é lá no tempo antigo. Mas, Vitor, a arca era a presença de Deus, sim, mas Cristo é a presença de Deus em nós. Cristo é o Emanuel. Mas, Vitor, dentro da arca tinha um maná, sim, mas Cristo hoje é o pão vivo que desceu do céu. Mas, Vitor, lá dentro tinha as tábuas da lei. Toda a lei foi cumprida em Cristo. Não se esqueça a quem você adora. Não esquece de quando você olhar para Deus, a imagem de Cristo precisa vir junto ao mesmo tempo. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para a sua salvação. Aí a gente vê algumas bizarrices, se assim eu posso dizer, acontecendo, e as igrejas estão cheias disso. Porque quando nós não temos a revelação de quem é Deus na nossa vida, nós nos deixamos levar por várias coisas erradas. Vocês estão percebendo que eu estou me polindo, né? Para não ser muito agressivo. Então vou falar. Quando nós não temos a total revelação de quem é o Deus da nossa vida, nós estamos sujeitos a seguir heresias. Porque não conhecemos a Deus como Ele é, qualquer coisa que nós achamos que é Deus, nós seguimos. E aí entra uma crise tremenda, porque a gente começa a criar, algumas pessoas começam a criar deuses que não existem, começa a criar um Deus mau, que se você não vier para a igreja, você vai ficar doente e você vai morrer. Porque se você não vier para a igreja, você não der o seu dízimo, vai vir o devorador, vai vir um gafanhoto e vai tirar tudo que você tem. Porque se você não vier para a igreja na campanha de libertação, Satanás vai tomar a tua vida. Que Deus é esse que nós servimos? Que Deus é esse de amor que foi capaz de dar o seu filho para morrer numa cruz por nós? E vem um homem qualquer, aleatório aí, para dizer que se você não pagar um carnê de R$ 1.500, a sua vida financeira não vai prosperar. E não confunda com o carnê do que nós estamos falando aqui na igreja, tá? Antes que o pastor chame minha atenção também. Eu aprendi aqui nessa igreja que a gente tem que explicar bem explicadinho. Porque se você pode pegar, está na live, está tudo gravado. E se eu fosse você, começava durante a semana a assistir algumas pregações. E você vai ver como está diferente lá. Nosso querido irmão Guilherme está lá editando, tá bonito, está ficando bom. Vamos chegar lá. Pega lá. O pastor Gilvan falou aqui hoje do carnê. Qual foi a vez que o pastor pegou o carnê e falou assim, pegue um carnê que sua vida vai prosperar. Pegue um carnê para você ser curado. Pegue um carnê para você ser liberto. Acontece isso aqui? Sim ou não, igreja? Não. Querido, isso é por gratidão que você faz ao seu Senhor. Deus está te dando condição para que você abençoe a casa dEle. Presta bem atenção, querido. A gente vê, os pastores, somente o pastor da igreja, deve ouvir muito isso. Não, pastor, porque eu estou trabalhando muito. Não, pastor, é porque, sabe, né? Eu tenho que dar o melhor para a minha família. Você pai, você mãe, você que é chefe de família. Quantas vezes você se pegou falando, não, eu tenho que fazer alguma coisa para poder abençoar minha família. Eu quero, me fugiu. Uma condição de vida melhor, eu quero ter uma condição de vida melhor. E eu quero dar o melhor para o meu filho, eu quero dar o melhor para a minha esposa. E aí você vai perguntar, bem lá no íntimo dele, qual é esse melhor? Ele vai falar, uma melhor escola, uma boa viagem, eu quero dar um anel de ouro para minha esposa, eu quero
pegar minha família e passar um mês fazendo um tour pela Europa. Eu quero ter um trabalho bom para eu poder comprar uma roupa melhor, porque uma fé judaizante disse para nós que a gente tem um Deus que, quando você paga um carnê, Ele te abençoa para você não comprar mais uma roupa na feirinha, mas para você ir no shopping. E se você já compra no shopping, você tem que abençoar mais ainda para ir lá comprar sua roupa na Zara, comprar sua roupa lá, não sei nem... Irmão, não sei nem o nome das marcas que eu não sou de comprar. Meu negócio é... Não estão pagando para a gente fazer propaganda, mas são essas lojas aí, Renner, C&A. Quando muito, na ousadia, a gente vai ali na... Como é que é? Hering. Mas aí a gente fala isso, não, que eu quero, né, dar o melhor, pagar a melhor escola para o meu filho, comprar o videogame do ano para ele, eu quero dar uma bicicleta para ele, quando ele for maior eu vou dar um carro para ele. Irmãos, não tem nada de errado nisso, tá? Mas presta bem atenção, que isso é a primeira coisa que vem na nossa mente quando nós falamos que nós queremos abençoar nossa família. Quando nós deveríamos estar pensando, eu quero dar o melhor para a minha família, eu quero que meu filho cresça nos caminhos do Senhor, eu quero dar a ele um ensinamento cristão, onde ele vai crescer sem ter nenhuma influência da ideologia que for mundo afora. Nós crescemos com uma ideia de que bênção é finanças, de que bênção é dinheiro. Não estou dizendo que não é, mas o principal para você buscar é Cristo, é a salvação para você e para a sua casa, para a sua família. É você poder ter o prazer de estar na casa do Senhor com a sua família. Uma das coisas mais felizes que eu vivi esse ano de 2024 foi estar numa peça com o meu filho, Jesus, eu, José, ele, Jesus. De poder estar na mesma cena com o meu filho. Porque eu sei que algumas pessoas que de repente estão aqui, na casa do Senhor, que estão buscando dia e noite pela sua família, porque enquanto estão aqui com os joelhos dobrados, buscando pela sua família, os filhos estão perdidos lá fora. Mas deixa eu te falar uma coisa, você e sua casa servirão ao Senhor. O Senhor vai buscar, o Senhor vai buscar. Busque a Deus e Ele vai se revelar a você e a sua família. Uma das maiores alegrias que eu tive, se não a maior alegria, eu acho que foi a maior alegria que eu tive esse ano, foi eu poder contracenar com meu filho, porque ele teve a sorte do pai trabalhar na escola. Não tem nem como aprontar muito, porque quando ele apronta, o pessoal já vai lá, Vitor, conversa lá com o Tiago, ele está pedindo para usar celular na sala de aula. Eu falei assim, não, deixa comigo. Ele quer fazer o dever ouvindo música. Não, deixa comigo. Ele não tem nem como escapar muito, ele já deu essa sorte. Mas eu vejo lá o que é uma criança de 12 anos, 11 anos. Eu preciso falar, já ser ativamente sexual. Já ter uma vida sexual ativa. De já ser com 12 anos, 13 anos, 14 anos, saber mais coisas de repente do que a gente sabe. De ter uma sexualidade aflorada de tal ponto que você olha para uma garota de 11 anos, 12 anos, e você acha que já é uma mulher de 20. Então, quando eu falo isso, eu entendo do que eu estou falando, e eu engrandeço ao Senhor, eu sou muito grato ao Senhor, porque eu tenho a minha família na casa do Senhor. Porque isso é uma outra coisa que eu quero falar com vocês. Nós perdemos algo muito importante. Nós queremos fazer com que a nossa casa seja a extensão da nossa igreja, quando na verdade a nossa igreja precisa ser a extensão do nosso lar. Aquilo que você é dentro de casa é o que você traz para dentro da igreja. Então me perdoe, querido, se o culto não está do teu agrado, é porque dentro da sua casa você não adora o Deus que você precisa adorar. A partir do momento que diariamente você começar a buscar ao Senhor, junto com a sua família, os cultos aqui vão ser diferentes, porque você não vai vir para cá para assistir alguém tentar fazer você adorar, mas você vai vir para cá para adorar ao Senhor junto com os seus irmãos. Exatamente isso que o pastor Sérgio falou aqui. Quantas oportunidades nós temos de estar juntos adorando ao nome do nosso Senhor.
Em alguns lugares está sendo cada vez mais escassa. E nós precisamos aproveitar cada momento disso. Mas saiba de uma coisa, querido. Se você depender de estar no domingo de manhã, domingo à noite, um dia na célula e na quinta-feira, para que Deus fale com você, você vai morrer de fome espiritualmente. Você precisa buscar ao Deus da sua vida todos os dias. A bênção do Senhor vai descer sobre a sua casa a partir do momento que você entender que Ele é o Deus da sua vida e que você busca a presença dEle dentro do seu coração. Nós não podemos depender de um culto para estar mais próximo de Deus. E aí um outro grande perigo em não conhecer a Deus é o nosso narcisismo. O nosso narcisismo que nos coloca no centro de tudo, inclusive na adoração. E aí, mais uma vez, eu vou te perguntar, a quem você adora quando você diz que adora a Deus? As nossas canções não têm mais Cristo, não todas, a gente fala generalizando, mas a gente sabe, entenda, queridos. Uma grande parte das nossas canções não tem mais Cristo como ser a ser adorado. Não tem mais Cristo no centro da canção. Mas coloca um homem como um ser que o Senhor tem obrigação de atender. Porque o sistema religioso que nós vivemos, ele diz que se você orar, der 3 voltas, orar no monte e você fazer uma campanha, Deus vai te abençoar. Nós criamos um sistema onde a gente pega um homem, coloca no centro de tudo, tira Deus do centro e faz com que Deus seja um operário da fé, para quando você cumprir alguns requisitos, Ele vai ter que te abençoar. Porque se você está vindo para a igreja, você está orando ao Senhor, você foi para o monte, você orou de joelho, orou 3 vezes ao dia, meia hora, falando, Deus é o meu Senhor, agora Ele tem que te abençoar. Que Deus é esse? Só que não é assim que funciona. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele pode nos dar? Você já percebeu a infinidade de canções que colocam um homem no centro? Você já ouviu a quantidade de canções que tem mais heresia do que qualquer outra coisa? E disso eu não tenho medo de falar, porque eu acho que nós, cristãos, quando Deus nos revela ou quando Deus nos mostra algo, nós devemos denunciar aquilo que está errado. É nosso papel denunciar aquilo que não é de Deus. A verdade é que a gente vê um monte de coisa, principalmente na internet, que é o modo mais rápido que a gente vê as coisas hoje é a internet. Sim ou não? Mas a gente fica quieto. Às vezes a gente compartilha com um amigo e não fala nada. Eu estou no modo arranjar treta na internet. Então, de vez em quando, eu jogo algumas coisas lá. Porque eu não estou aguentando mais não, querido. Mas a minha questão não é falar por falar, ou falar para mostrar que eu sei alguma coisa. Porque eu sei muito pouco ainda, tenho muito que aprender com o Senhor. Tenho muito para aprender dentro da palavra. Mas é para denunciar e mostrar para alguém que está ali achando que aquilo é verdade, mostrar, isso aqui não é verdade não, tá? Isso aqui que estão falando aqui não é verdade não. Isso não é evangelho. Isso aqui não é cristianismo. Isso aqui é qualquer outra coisa, mas não é cristianismo. Nós temos canções cantadas no nosso púlpito que diz que aquela pessoa que não te ajudou no momento da sua prova vai sofrer quando vê você sendo exaltado. Quem passou pela... Como é que é? É sabor de mel. Quem te viu passar pela prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Crente vingativo. Tem uma música antiga que diz, tenha dó Jesus, tenha dó Senhor, prepara e leva esse crente falador. Ri, plá, 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 ri, balá, basura e anda errar. Como é que é o restante dessa música? Enfim, mas isso é um louvor.
É um anjo que só fala ri, plá, 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 labassura e anda errar. Tem canção que diz que você é mais precioso, mais raro, do que um ouro puro de Ofir. Se não aconteceu com você, não fica triste não. Se o mundo fez isso com você, Deus vai fazer por você. Mostra na Bíblia. Por que nós estamos criando uma imagem de um homem que não é dependente de Deus? Por que nós estamos criando a imagem de um homem que Deus tem que fazer tudo por ele porque ele é um coitadinho? Toma vergonha na cara, crente. Vai se consertar com o Senhor. Aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Ele está pronto para fazer, mas Ele está esperando uma posição sua. Pastor Mateus pregou aqui semana passada. Sai daqui com as costas doendo, agradecendo a Deus, porque graças a Deus ainda existem pessoas que têm levantado a sua voz para pregar a verdade. Arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados ao Senhor, renuncie à sua própria vida para viver aquilo que o Senhor tem para você. Aí você vai entender o que é ser usado por Deus, o que é ter a bênção do Senhor sobre a sua vida. Mas a grande verdade é que nós criamos um Deus para fazer as nossas necessidades, aquilo que nós queremos. Quando não conhecemos quem é Deus, nós criamos ídolos para nós mesmos, criamos ídolos para nós mesmos. E Deus, Ele precisa ser adorado porque Ele é Deus. Nós aprendemos e nós entendemos, lendo nas Escrituras, que Ele abençoa o seu povo. Mas isso não pode ser o cerne da questão. Falei bonito agora. Isso não pode ser o principal. Você não pode adorar a Deus para que Ele abençoe a sua vida. Você tem que adorar a Deus porque Ele já morreu na cruz por você. Você tem que adorar a Deus porque Ele é Deus. Você tem que adorar a Deus porque nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Quem é adorado para dar resultado é ídolo. E se você está adorando alguém, se você criou um Deus para adorar na sua mente, esperando que Ele faça alguma coisa por você, eu sinto lhe informar que você está vivendo uma idolatria. É duro, né? Mas é a verdade, querido. Ou você começa a adorar o teu Deus pelo que Ele é, ou você vai continuar adorando a ídolos. Porque é ídolos que o povo busca para ter resultado. Eu não conheço, nunca fui católico, não tenho nada contra, nem quero ofender quem seja, de qualquer outra religião. Se você vê, o católico tem um santo casamenteiro, um santo das causas impossíveis, tem um santo para o emprego, tem um santo para não sei o quê, tem um santo para cada coisa, para dor de cabeça, para dor, tem santo para tudo. Tem o pessoal que tem aí, já não é bem assim, já são outras coisas. O pastor conta um exemplo aqui do São Longuinho. Tem gente que vai nessa São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho. Entendeu? Tem um pessoal aí, tem crente, tá, pastor Romulo? E tem uns crentes aí que não põe vassoura atrás da porta, que não deixa o chinelo virado. Essa eu não sabia, fiquei sabendo esses dias lá no trabalho. Mas eu tenho... Gente... Não pode ter espelho quebrado em casa, que atrai um monte de coisa ruim. E tem um monte de crente embarcando nessa. Tem um monte de crente com simpatia. Tem um monte de crente inventando um monte de coisa que não está na Bíblia. Não, signo, eu respeito todas as outras religiões. Eu respeito até quem estuda esse negócio aí de astrologia. Respeitar, não concordo, tá? Vamos deixar bem claro para depois ninguém falar alguma coisa diferente, você bem sucinto nisso. Eu não concordo, respeito, por respeitar qualquer outra religião, mas não concordo
E talvez esse seja um ponto que todas as religiões não entendem a gente, porque eles têm vários deuses, nós só temos um, amém ou não amém? Mas eu não respeito quem nesse negócio de signo. Pessoal, porque eu fiz isso porque eu sou de aquário. Catar coquinho. E não respeito, não tenho o menor respeito porque quem se baseia por signo. Isso aí é demais para a minha vida. Não tem como. Mas a verdade é que a gente está falando isso, e olha só, como virou um pouquinho para o lado, pega para a gente, porque a gente falar que na Hora Santa, está tranquilo, né? A gente falar que a gente não faz despacho, pô, não faz despacho, pô, isso aí é outra religião. Mas a gente faz algumas coisas que parecem simpatia. Tem gente que anda com foto de alguém na carteira porque tem gente que anda com... Tinha um negócio desse aí, andar com a nota de $1 para chamar outro. Estou mentindo? Olha esse sonho. Porque tem uma galera aí que está fazendo algumas coisas que parece católico, mais uma vez, com todo respeito aos católicos. Mas está fazendo promessa ao Senhor. Está fazendo sacrifícios que o Senhor não pediu para fazer. E aí a gente volta a falar lá do tempo no Antigo Testamento, que traz uma crise muito grande para nós nos dias de hoje. Porque lá vai dizer que existia um templo, o sacrifício, o sábado e o sacerdote. Só que a gente ficou preso a essa tradição judaica, e a gente acha que é só isso que basta. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, não precisa mais do templo, porque a gente acha que Deus está aqui dentro dessas 4 paredes. Deus habita dentro de você, querido. Não precisa mais do templo para adorar. Nós nos reunimos aqui, é muito importante. Isso aqui foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. É muito importante, sim, estarmos na casa do Senhor para adorar o nome dEle. Mas entenda uma coisa, nós somos templos do Senhor. Ele não habita mais em templos feitos por mãos. Ele habita dentro de nós. Não é necessário mais sacrifício algum, porque Ele é o próprio sacrifício. Não é mais necessário guardar o sábado, porque Ele é o Senhor do sábado. E todo dia é dia de servir a Deus. Todos os dias é dia de adorar ao nome do Senhor. E não é necessário mais um sacerdote. Não confunda sacerdote com pastor. Não precisa mais um sacerdote, porque naquela época a gente dependia de um sacerdote. O povo dependia de um sacerdote para ter a revelação de Deus, para poder pregar ao povo. Hoje, Ele nos fez uma nação de sacerdotes. Você é o sacerdote na sua casa. Deus está revelado a todos nós. E eu quero já chegar aqui, fechar a Bíblia. Nós vamos já chegar no final dessa mensagem, e eu não vou falar algumas coisas aqui para massagear o ego de ninguém, nem para ser mais mansinho, mas é para a gente entender quem é o nosso Deus. Como eu disse, existem muitas pessoas que estão na igreja, esperando ou em busca de uma bênção, ao invés de estar em Cristo. Vou repetir, existem muitas pessoas que estão na igreja, em busca de uma bênção, em busca de uma cura, em busca de uma porta de emprego. Estão na igreja, mas não estão em Cristo. Estão na igreja, mas não estão em Cristo. Quando nós deveríamos estar em Cristo, agindo como igreja, com o objetivo de resgatar as almas do inferno, para o louvor e glória do Senhor. Quando nós deveríamos ser a igreja, porque a nossa maior bênção nós já recebemos, que é a nossa salvação. Nós precisamos parar de vir para a igreja somente, e precisamos começar a agir como igreja. Nós somos a igreja, nós somos aqueles que são chamados de filhos de Deus, nós somos aqueles que nós temos orgulho, que nós enchemos a nossa boca para falar, eu sou filho de Deus, e nós precisamos mostrar esse Deus para o mundo.
A quem você adora quando você diz que adora a Deus? A quem você ora? Qual é a imagem que vem na sua mente quando você canta Senhor? Quando você diz Senhor? Quando você clama Senhor? Deixa eu te falar uma coisa, querido. João 1, do versículo 29 ao 31, nós não vamos ler, mas anote aí para você ler depois. João 1, do 29 ao 31. Sabe quem é Deus? Sabe qual a imagem que vem na minha cabeça quando eu declaro Senhor? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa é a imagem do Deus vivo, do Deus que fala aos nossos corações, de um Deus que muda a vida. Cristo, o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. João Batista, essa passagem de João, é João Batista falando, porque enquanto ele está pregando, e ele pregava bem levinho, arrependei-vos, raça de víboras, e quando ele vê Jesus, ele diz ali, ó, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Querido, Jesus é o caminho de graça, amor e misericórdia que nos leva à vida eterna. E o combustível para nós andarmos nesse caminho é a fé, é a renúncia, é uma mudança de vida baseada na verdade, como nós lemos no início. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Esse é o nosso Deus. O que Jesus fez por nós não foi um ato de amor. O que Ele fez por nós foi a maior declaração de amor que alguém poderia fazer. Não foi um ato, foi uma ação. Ele não disse que iria fazer. Ele fez, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de juntos adorarmos ao nome dEle, glorificar o nome dEle e ter um Deus que nós podemos dizer, só o Senhor é Deus, Ele é o Deus da minha salvação. A nossa vida sem Cristo, ela é um completo vazio. A nossa vida sem Cristo não é nada. A prova disso, uma das provas disso, é que os discípulos andaram com Jesus por alguns anos, vendo milagres, vendo maravilhas. Se hoje, quando nós lemos a palavra, nós lemos as Escrituras, nós nos alegramos, nós glorificamos a Deus, nós ficamos alegres, o nosso espírito, a nossa alma engrandece ao nome do Senhor, de ler o que Ele fez naqueles dias que Ele esteve na terra. Irmãos, você imagina, você vê um coxo andando, você imagina, você está num lugar com uma grande multidão, cheio de fome, daqui a pouco tem comida que não para mais, aí é o pão que vai se multiplicando. Você imagina, você está num lugar e vem uma pessoa enferma e é curada na hora. Você imagina estar numa situação que tem uma menina morta, e Jesus fala, Talita cumi, menina levanta, e ela ressuscita. Imagina o que é estar nesse momento. Aqueles discípulos passaram com Jesus, ficaram com Jesus, ouvindo os ensinamentos diretamente do Senhor, durante anos. E quando Jesus, Ele é crucificado na cruz, quando Jesus já não está mais na presença deles, alguns fogem, alguns voltam para as suas vidas normais, alguns voltam a pescar, porque a sua vida sem Jesus, ela não é nada, querido. Não vai achando que você é o último pacote da bolacha, como a gente diz. Não vai achando que você é melhor do que qualquer pessoa. O teu valor está no Deus que está dentro de você. Você vale alguma coisa, porque o sangue de Cristo te curou. O sangue de Cristo te lavou. E por isso, hoje você é salvo em Cristo Jesus. E aí Jesus, quando Ele morre, os discípulos fogem, voltam às suas vidas normais. Presta atenção, que eu vou encerrar aqui agora. Mas quando eles vêm,
quando eles veem um Cristo ressuscitado, sabe qual é a posição deles? Eu vou até o fim. Eles morreram lutando pela causa do Senhor, e nós queremos estar em carrões, em viagens, enquanto existe o povo morrendo. Querido, saiba de uma coisa: o Senhor vai se manifestar a você, para que você seja uma arma poderosa nas mãos dEle. Eu não estou dizendo que você não vai viajar, não estou dizendo que você não vai ter uma vida boa, não estou dizendo que o Senhor vai abençoar as suas finanças. Ele vai sim. Ele tem feito na minha vida. Eu não sou melhor do que você. Ele tem feito na vida do pastor Sérgio, do pastor Mateus, do pastor Rômulo, do Daniel. Ele vai abençoar a tua vida. Mas entenda uma coisa: Cristo na sua vida, a revelação de Cristo na sua vida, é para que você seja uma bomba no inferno, arrancando de lá todas as almas que ainda estão perdidas, dispostos a passar por qualquer coisa pela causa de Cristo. Queremos ser como Paulo, mas queremos viver em paz com o mundo. Não é possível, não é possível, querido. Para você ser usado pelo Senhor Jesus, entenda uma coisa: você vai incomodar um sistema mundano, mas seja firme, seja paciente, porque nós adoramos a Deus, nós adoramos ao Deus vivo, e Ele vai fazer através da sua vida obras maiores, obras que você nunca imaginou que poderia fazer, porque Ele é o teu Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia.